Boa noite a todos. Muito bom nós estarmos aqui mais uma vez. Os irmãos já devem imaginar, dia de quarta-feira, nosso estudo em 1 Pedro. Eu fico feliz de estar aqui com os irmãos, compartilhando da palavra do Senhor. Ele tem nos ajudado, tem nos instruído. Eu espero que também a palavra dele possa estar falando aos corações de cada um de vocês. Vocês não reparam muito não, provavelmente em algum momento eu vou tossir bastante. Estou tentando tomar alguns remédios para ver se ameniza um pouco. Mas pela graça de Deus nós vamos estar conseguindo expor a palavra do Senhor. O texto base que nós vamos estar lendo hoje é 1 Pedro 4, do verso 12 ao verso 19. Mas antes de nós estarmos começando a leitura da palavra do Senhor, eu não sei se vocês já perceberam, eu estava até comentando isso com alguns amigos meus no trabalho, algumas palavras, alguns termos utilizados, à medida que o ano foi se passando, à medida que o tempo veio, essas palavras, elas começaram a mudar o seu significado. Termos que antes eram utilizados como ofensa, ou algo que não era visto como um motivo de orgulho, ou algo que deveria ser, talvez, algo ruim. Com o tempo, esses termos, eles vieram a mudar, eles foram ressignificados. Por exemplo, vocês devem conhecer o termo agro. Anteriormente, quando a gente falava de, olha, o pessoal do agro, era o pessoal humilde, o pessoal da roça, pessoal simples, sem estudo. O pessoal olhava, é o pessoal que vive no campo. E tinha, talvez, esse sentido pejorativo de diminuir, de talvez colocar como se fosse algo ruim. Mas com o tempo, esse termo veio a mudar. Hoje, quando nós falamos sobre agro, logo a gente imagina uma grande potência, uma grande força econômica. É algo que reflete a economia do país. E as pessoas hoje estão se habituando com isso. Quando você fala que uma pessoa é do agro, ela fala, é isso mesmo, eu sou do agro. Ela tem prazer, ela tem felicidade em ser reconhecida como alguém do agro, alguém do campo. Mas anteriormente não foi assim. Na carta a qual nós estamos estudando, nós vamos falar hoje de algo parecido que acontece na palavra do Senhor. Um termo que anteriormente também não era visto com bons olhos. Um termo que era visto como algo pejorativo, ruim, algo insignificante, era zombado, era colocado em pé de igualdade com rebeldes, com pessoas bagunceiras, que eram os famosos cristãos. Naquela época, alguns anos atrás, o termo cristão não era algo visto como nós vemos hoje. Era motivo de zombaria, de escárnio. Quando os cristãos estavam passando, eles diziam, lá vem os cristãos aí, lá vem os seguidores de Cristo, os pequenos Cristo, esse povo da bagunça que não aceita o imperador romano. E eles zombavam, era um termo utilizado para zombaria. Mas ao longo do tempo, hoje esse termo, ele mudou. Esse tempo que talvez há muito tempo atrás considerava os cristãos de forma depreciativa, hoje é motivo de honra, de orgulho, ou pelo menos deveria ser, pessoas que foram alcançadas por Cristo, pessoas que são pequenos Cristos, que um dia tiveram suas vidas transformadas e regeneradas pelo Espírito Santo. Apesar de nós sabermos que esse termo ele vem perdendo força, nosso irmão Luan, em sua mensagem, ele disse, olha, o termo cristão ou crente, vem perdendo o seu valor. Mas apesar disso, essa expressão cristão, ela traz consigo pessoas que foram transformadas e alcançadas pelo amor de Cristo. Pessoas que agora, elas lutam por manter os princípios e os valores do Evangelho, que não abre mão da palavra verdadeira, ainda que passemos por sofrimento, ainda que seja necessário algum tipo de reprimenda, algum tipo de injúria, algum tipo de perseguição aos cristãos. Nós continuamos firmes,
porque nós sabemos que Cristo, Ele nos alcançou, Ele nos amou, e principalmente, quando se fala desse termo cristãos, é aqueles que esperam a volta gloriosa de Cristo Jesus. Ele irá voltar e vai levar os pequenos cristos para os céus. E pensando então nisso, vamos estar lendo onde Pedro vai falar destes cristãos que agora vão ter que se depararem com sofrimento, participantes do sofrimento em Cristo Jesus, tendo em vista a volta gloriosa do Pai Celestial. Olhem para vocês, vejam só, do verso 12 ao verso 19, diz assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são comparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se mete na vida dos outros. Mas se sofrer, como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é dificuldade que o justo é salvo, e se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Que o Senhor Deus esteja abençoando a leitura e a aplicação dela nesta noite, amém? Nós temos falado um pouco nos estudos anteriores sobre o modo de proceder desses cristãos, pessoas que foram alcançadas e transformadas pelo amor regenerador de Cristo, um amor que salva, um amor que perdoa e um amor que nos coloca como justificados diante de Deus. Nos estudos anteriores nós falamos desse amor que também deve ser evidenciado entre os irmãos na comunhão como igreja, que demonstra amor, que ora tendo em vista a volta de Cristo, que perdoa, que são hospitaleiros, que servem ao Senhor com aquilo que Ele nos deu, os nossos dons, as capacidades e funções que o Espírito Santo nos deu para fazermos a obra do Senhor. Esses cristãos, eles vão ser aqui confrontados por Pedro em alguns aspectos, em algumas lições. Eu quero, pelo menos hoje, do tempo que nós temos, destacar 2 pontos ao qual Pedro vai estar mostrando nessa leitura que nós fizemos. O primeiro é que nós devemos nos alegrar mediante as provações e sofrimentos, se porventura nós tivermos que passar. Lembre-se disso, alegrar mediante as provações e sofrimentos, caso nós tivermos que passar. Quando nós olhamos para o verso 12, Pedro ele diz assim: amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, esse fogo que é destinado a prová-los. Ele já começa aqui falando de um fogo que prova. Será o que Pedro estava querendo dizer? Às vezes, fazendo a leitura, nós já podemos compreender aquilo que ele está chegando a um pensamento conclusivo. Mas basta nós olharmos um contexto da carta, ao qual Pedro já tinha falado anteriormente, que nós vamos ver que ele já tinha feito menção desse fogo e de provações. No capítulo 1, no verso 7, ele diz: para que uma vez confirmado o valor da fé de vocês, tem muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro já havia falado sobre fogo e provação. Ele já tinha trago essa ideia em mente para aqueles cristãos. E aqui, mais uma vez, ele está reforçando que essa ideia que ele trabalha aqui de fogo tinha um objetivo. E o objetivo
era levar os crentes a ser purificados. Era uma prova de fogo, batalhas, enfrentamentos que nós passamos com a finalidade de apurar a nossa fé. É sobre isso que ele está dizendo. E ele vai completar: não fiquem admirados, não estranhem se tivermos que passar por provas e provações. Porque, afinal de contas, nós estamos esperando que essas provas, que são momentâneas, têm como objetivo nos aproximar mais de Cristo, forjar em nós a imagem do nosso Senhor e Salvador, nos apurar. Eu imagino que Deus, quando Ele está colocando os seus servos à prova, Ele sabe daquilo que nós podemos suportar. Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que às vezes nós pensamos: por que eu estou passando por isso? As provas, elas chegam em nossas vidas, mas nenhuma delas fora do controle e do conhecimento do nosso Deus. O nosso Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E isso deveria nos tranquilizar. Isso deveria nos tranquilizar quando nós estamos passando por algum tipo de dificuldades, provações, insultos por defenderem o Evangelho de Cristo. Lembrar que Deus está no controle. Eu quero utilizar agora aqui a vida do nosso irmão Elias de exemplo, e é para uma coisa boa, Elias, não vai ser ruim não. Mas eu acredito que algum de vocês já pegou carona com o nosso irmão Elias. E às vezes era para ir em algum evento, muito provavelmente alguma conferência. E quando nós estamos um pouco atrasados, ele aciona o modelo piloto de fuga, né? É o modo piloto de fuga do Elias. E ali você está indo e você está olhando ali, parece que está indo um pouco rápido demais. Você fala: Senhor, será que vai dar para chegar vivo mesmo? E a gente vai olhando assim, vai acontecendo umas ultrapassagens, chega pertinho. Mas quando você olha para ele fazendo aquelas ultrapassagens apertadas, chega freando assim, pertinho da carreta, assim, você olha, vê o pneu, lê aqueles adesivos, só o Senhor, dá para ver tudo lá dentro. E você olha para ele está tranquilo, pleno. Ele tem um controle da situação. Às vezes, a Lucilene até olha assim: meu bem, ele, calma, dá. Ele sabe, ele tem o controle daquilo que ele está passando ali. Ele sabe o que ele está fazendo. Por mais que, às vezes, nós que estamos lá no fundo, falamos assim: Senhor, eu acho que hoje é o dia que eu te vejo face a face. Mas nós sabemos que ele sabe que ele está carregando. Esse dia para trás, eu não sei se foi com ele ou com Eliseu, eu perguntei: se você estiver dirigindo e porventura vier a acontecer algum acidente, você vai livrar o seu passageiro ou você vai livrar do seu lado? Ele falou: vou do passageiro. Eu estava atrás, passei para o lado do passageiro. Falei assim, só de prevenção. Mas o fato é que nós passamos por provações e nós devemos ter em mente que o nosso Deus, como alguém que tem controle de uma situação, está no controle da situação. Mas a verdade é que às vezes nós ficamos com certo medo. Somos frágeis e fracos. Às vezes nós não confiamos totalmente no nosso Deus. E quando surgem algumas provações, alguns desistem da caminhada cristã. Outros agora se apegam mais a Deus, porque não tem muito para onde correr. Senhor, é tua misericórdia, Senhor, me ajuda, me socorre. O fato é que as provações, elas chegam em nós. E às vezes nós ficamos pensando: será que acontece, isso é só comigo? Será que é só na minha casa? Eu não sei se já aconteceu com um dos irmãos, quando você chega numa rodinha, num grupo de irmãos, e ali existe uma conversa sobre lutas e aflições. Aí você chega, vai perto da rodinha e está lá o irmão: você não sabe o que tem acontecido na minha casa. Choveu, goteirou, caiu água na televisão, queimou a televisão. Eu estava lá tentando enxugar a varanda, escorreguei, torceu o punho. Aí agora uma competição de quem sofre mais. Não, o meu é a situação muito pior, você não sabe o que aconteceu. Eu estava indo, eu acabei que acidentei, rapaz, nossa, dificuldade, esse espino aqui no joelho, rapaz, que luta.
Que aflição. E às vezes, e vamos comentando algumas coisas. O meu é muito pior. Eu estou com diabetes. Que tristeza. E aí vai aquela disputa, o outro vai falando da dificuldade e da luta. E a gente vai chegando, aí você pega e fala assim, eu ia começar a comentar, mas parece que o meu não está tão ruim assim não. Eu vou ficar aqui mais tranquilo, porque afinal de contas não tem goteira na minha casa, não queimou a minha televisão, um raio na chuva não estragou nada, eu não caí, não tem problema de doença. Às vezes você fica, coitado, a pessoa tem que tomar um montal do Monjaro aí, pelo amor de Deus, eu estou de boa, Senhor, perdoa, mas está difícil, a gente parece que vai ficando mais tranquilo. Ah, não só sou eu, não é somente eu que passo por luta e aflição, outras pessoas também passam. E aí nós vamos percebendo que as provações, as adversidades, elas fazem partes da vida do cristão, mas elas têm objetivo. Pedro já falou lá no capítulo 1, no verso 7, que ela tem o objetivo de apurar, de nos aproximar de Cristo. E talvez algum de vocês devem conhecer o tal do ourives, aquele que trabalha na refinaria de ouro. Ele expõe aquele metal, o ouro, a fogo, a temperaturas altas, para que aquele ouro ele possa estar sendo purificado e saindo dele os outros minerais que fazem com que ele se torne impuro. Então o ourives ele tenta trabalhar com ouro para que ele fique o mais puro possível. Assim Deus, ele tenta nos fazer mais parecidos com Cristo, nos apurando, tirando aquilo que não faz parte de Cristo, tirando aquilo que é impuro de nós, tirando aquilo que faz com que nós não pareçamos com Deus. Ele nos purifica. Então nós entendemos que Deus utiliza sim, de situações para forjar em nós um caráter de Cristo, um caráter aprovado, maturidade na fé, para que através das nossas vidas e das lutas a qual nós estamos passando, o nome do Senhor ele seja glorificado. Logo no verso 13, Pedro vai dizer mais alguns detalhes. Pelo contrário, depois de nós sabemos que nós passamos por provações, por lutas, por fogo que tem de apurar a nossa fé, ele vai dizer, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem ou exultando. Ele acabou de falar assim, não estranhe, não fique admirados, vocês vão passar por lutas. E parece meio contraditório, agora ele fala assim, então se alegrem. Senhor, se alegrar quando as coisas estão dando tudo errado. E ele vai explicar por que deve ser esse motivo da alegria do cristão. Primeiramente, nós devemos lembrar que a medida da nossa alegria, ela deve ser colocada quando nós sofremos por amor ao nosso Salvador, por proclamar o Evangelho, por testificar de Cristo Jesus ao longo das nossas vidas. Quando ele diz co-participante, é participantes do sofrimento de Cristo. Mas não é aquele sacrifício vicário, aquele sacrifício exclusivo que aconteceu numa cruz do Calvário, de uma única vez, suficiente. Não é disso. Ele está dizendo dos cristãos que sofrem por causa de Cristo. Por permanecer firmes, suportando talvez tentações, proclamando o Evangelho, mesmo que isso custe alguém zombar da sua fé, ou mesmo que nós estivemos passando por algum tipo de luta e aflição. Devemos continuar firmes e alegres em Cristo Jesus. Pedro ele podia falar isso com muita propriedade. Ele havia passado por uma situação assim. Lá em Atos, logo no começo da sua carreira na fé, eles estavam proclamando e anunciando o Evangelho de Cristo. E aí prenderam Pedro e João. E então Lucas ele pôde dizer, e eles se retiraram do sinédrio, Pedro e João, lá em Atos capítulo 5, verso 41, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer por este nome. Eles haviam sido presos por conta do nome de Cristo. E depois eles foram soltos.
Mas no momento que eles estavam ali, eles estavam alegres por causa do nome de Cristo. Eles estavam contentes e satisfeitos pelaquilo que representava Cristo na vida deles. E isso deve estar em nossa essência como cristãos, pessoas que foram alcançadas por Cristo. A nossa alegria, ela deve ser um resultado de uma comunhão viva e verdadeira com Cristo Jesus. Nós devemos estar contentes quando a pessoa diz: olha lá o pastorzinho, olha lá o crentinho. Nós vamos falar depois que às vezes tem umas situações que não são legais. Infelizmente, algumas pessoas, por não viverem uma vida que condiz com a fé professada, falam que são cristãos, mas vivem numa contramão disso, são alvos também de crítica, mas de uma crítica muito ruim. Tentam denegrir o Evangelho, a Igreja de Cristo. Tentam nos humilhar e colocar em xeque o Evangelho de Cristo que transforma. Mas aqui ele está falando de pessoas que se alegram, porque se posiciona como cristãos, porque foram alcançados por Cristo. Teve um escritor que ele pôde dizer: portanto, participar do sofrimento de Cristo é estar na estrada certa que conduz à participação da glória futura. Nós devemos nos alegrar, porque o sofrimento por amor ao nosso Senhor e Salvador, por obediência aos mandamentos do nosso Deus, por obediência à sua palavra, deve gerar alegria em nós, porque nós sabemos que o nosso Cristo, Ele vai voltar. Ele vai nos levar, até mesmo Pedro está falando: cristãos, vocês são peregrinos e forasteiros, vocês estão de passagem. E vai ter momentos que vamos ser provados e vamos passar por algum tipo de sofrimento. Mas não se envergonhem, não retrocedam, não se entristeçam, mas fiquem alegres, porque vocês são pertencentes a Cristo Jesus. Vale a pena cada luta, cada batalha, cada sofrimento, cada provação que nós passamos. Vale a pena, porque um dia o nosso Cristo irá voltar, e Ele vai buscar aqueles que perseveraram em Cristo Jesus, aqueles que não trocaram a sua fé por algumas moedas de prata, não, aqueles que desistiram de Cristo por conta de coisas que o mundo oferece como satisfatórias, mas que são passageiras. Vale a pena permanecer em Cristo, sustentar o Evangelho e a bandeira de Cristo. Vale a pena. Ele está falando então disso porque Pedro sabia que ele havia passado por sofrimento e ele esperava a vinda de Cristo Jesus. E no verso 14, Pedro vai falar então: se são insultados por causa do nome de Cristo, se vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa em vocês. Olha só, se vocês são insultados por causa de Cristo. Ele começa aqui com a expressão condicional. Se o sofrimento que está chegando na vida de vocês, algum tipo de deboche, algum tipo de perseguição, de provação, isso está acontecendo por motivo de você ser um cristão, alguém que foi alcançado por Cristo e transformado, salvo por Ele, vocês são abençoados. Ele vai dizer que viver para Cristo, ele traz essa ideia que nós somos moldados e transformados por Ele, a fim que nós estejamos um caráter semelhante ao do nosso Senhor. A ideia aqui é que quando ele fala por causa de Cristo, é que esse sofrimento deve nos aproximar por conta do nosso Salvador a uma vida de mais santidade, de pureza, de remover as impurezas. E nós somos bem-aventurados porque nós temos buscado a estar com Cristo e testificar do Espírito Santo que habita em nós. Nós entendemos que essa é uma área
que o inimigo tem tentado usar e atacar os cristãos. Cristãos, infelizmente, eles têm tropeçado quando nós dizemos viver em Cristo, procurando ser obediente à sua palavra, sermos ajustados e ali recebendo esse fogo que nos purifica para sermos mais semelhantes com Cristo. Alguns cristãos, quando chegam nesse processo, eles abandonam, porque tem medo da rejeição, tem medo de não serem aceitos, e o pior, por pessoas que nem salvas são. E aí não estão dispostos a passar por esse processo. Tem medo de serem julgados, e aí tentam usar aquele comportamento politicamente correto. Eu não preciso me comprometer. Eu não preciso me posicionar aqui como um discípulo de Cristo, como um cristão. Eu não preciso. O que vão dizer de mim? Vou perder credibilidade, seguidores. Vou perder amizades. Então alguns têm tropeçado nessa via. Algumas pessoas preferem não se posicionar, não dizerem que são cristãos, e aceitam as propostas que chegam em suas vidas. Infelizmente. Mas nós temos sofridos pelo nome de Cristo, se nós temos recebido insultos ou algum tipo de provocação, algum tipo de censura, de injúria pelo nome de Cristo, isso prova que nós temos o selo, que nós temos o Espírito Santo em nós. Essa é uma evidência que quando Pedro ele vai dizer sobre essa obra do Espírito da glória, que é o Espírito de Deus que repousa em nós, ela deixa evidências claras para as pessoas. O Espírito Santo, ele faz com que nós produzimos frutos do Espírito, que vão ser identificados pelas pessoas que ainda não têm Cristo como Salvador. Se nós estamos sofrendo por Cristo, então Pedro está dizendo, isso está sendo evidenciado que vocês têm o Espírito Santo de Deus. Repousa sobre vocês o Espírito de Deus. Este amor nos alcançou, ele nos transformou, ele nos capacitou, ele nos fez produzir frutos de arrependimento, fruto de verdadeiros cristãos. Então, quando nós professamos Cristo em nossa vida, ainda que venhamos a sofrer por Cristo, nós temos que nos alegrar, lembrar que um dia o nosso Cristo virá. E nós vamos falar um pouco sobre isso. E vai julgar a todos, e principalmente esses que têm atacado os cristãos. E ele fala que talvez por nós estar dando lado à natureza caída, a esse posicionamento de pessoas que não querem se colocar como os cristãos, como pessoas que foram transformadas e regeneradas, às vezes as pessoas têm sofrido. Mas o sofrimento não é um sofrimento injusto. Pedro vai dizer, se nós estamos sofrendo por motivo de ser assassino, ladrão ou malfeitor, isso aí não tem nada a ver com pessoas que refletem a glória, que refletem o Espírito Santo de Cristo em suas vidas. Se vocês estão sofrendo por isso, tem alguma coisa errada. Não faz parte dos cristãos sofrerem por essas coisas ruins. Aqui ele coloca uma lista de coisas que não são boas, é claro que não estão aqui todo o que é ruim, mas ele vai dizer, olha, se vocês estão sofrendo por serem assassinos, ladrões e malfeitores, está errado, não tem uma evidência de Cristo aí na vida de vocês. Pessoas maldizentes que se metem na vida dos outros. Se estão sofrendo por isso, precisamos rever. Eu imagino Pedro lá falando, ou as pessoas, os cristãos lendo esta carta, que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor. Aí talvez as pessoas estão falando assim, assassino? Eu não sou assassino. Que não sofra como ladrão. Eu não sou ladrão, está tranquilo. Como malfeitor? Eu também não sou malfeitor. Aí ele pega e fala assim,
mas como aqueles que se metem na vida dos outros. Eu imagino o público falando assim: aí você me quebra, Pedro. Aí você dificultou a coisa, porque às vezes, nós falamos assim, sem querer, querendo, nós intrometemos um pouquinho, não é verdade? Somos especialistas nessa área. Às vezes de dar uma cutucadinha ali. E aí ele não deixa ninguém passar aqui. Talvez você não coloca como os piores, os assassinos, os ladrões, os malfeitores. Mas cuidado, se você tem sofrido por se meter na vida do outro, Pedro está falando, isso não é uma evidência de cristãos que têm a marca, que têm a presença do Espírito de Deus nas suas vidas. Então, nós entendemos que o sofrimento dos cristãos devem estar condicionados a buscarem a Deus, por causa de Deus, a serem mais semelhantes a Cristo Jesus. Não por conta de coisas ruins, de práticas erradas. E não é que nós nos alegramos em sofrer por amor a Cristo, porque nós somos masoquistas, gostamos de ficar sofrendo. Não, não é isso. Como é bom, imagino Pedro lá, como é bom receber essas chibatadas do soldado, ficar aqui na cadeia, sem água e sem comida. Não. Como é bom sofrer por saber o que Cristo significa para nós. Uma consciência plena do que Ele é em nossas vidas. Não é? Eu vi até um vídeo engraçado. Não é tipo assim, nossa Senhor, eu estava aqui trabalhando e eu peguei essa pá aqui no serviço e chapei ela na minha canela. Oh Deus, obrigado por essa cepada na canela. Não é essa alegria de sofrer e, nossa, como é bom levar chibatadas, andar milhas e milhas aí, sofrer subindo escadarias. Não é esse tipo de coisa. Ter parte no sofrimento de Cristo, sofrendo por nós sermos reconhecidos como os do caminho, pequenos cristos, aqueles que foram moldados e transformados por Ele, aqueles que manejam a palavra do Senhor, aqueles que não abrem mão dos princípios e dos valores, aqueles que entendem que sem Cristo não há esperança, aqueles que estão esperando a iminente volta de Cristo. Senhor, nos dê força, para se chegar um dia, desta igreja sofrer por amor a Cristo, que nós estejamos preparados, pelo Senhor, pelo que o Senhor fez por nós, suportarmos, e não abrirmos mão do Teu Evangelho. Pedro, ele vai continuar falando ainda, no verso 16, mas se sofrer como cristãos, não se envergonhem, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Eu não sei se já aconteceu com vocês, uma situação que às vezes você está correndo ali, uma caminhada, ou você está fazendo algo no seu ambiente de trabalho, e aí você escorrega e cai. Aí às vezes o celular cai para um lado, o óculos vai para um outro. A primeira coisa que nós fazemos é o quê? É olhar o celular, aonde está o óculos? Não. Você cai, se levanta, você olha, será que tem alguém vendo? Se alguém me viu, se eu paguei esse mico aqui? E às vezes é isso, às vezes nós estamos preocupados se nós estamos passando vergonha por estarmos levando conosco o nome de Cristo. E ele está falando, não se envergonhe. Não se envergonhe. Se sofremos por Cristo, isso deve ser motivo de glória. E aqui nós vemos a expressão, mas se sofrer como cristão. É uma observação aqui só para contexto de entendimento, de curiosidade para vocês. Vocês sabem quantas vezes a palavra cristão é falada na palavra do Senhor? Alguém arrisca a acertar? Quantas vezes o termo cristão ele foi falado na palavra do Senhor? É que às vezes a gente pensa assim, nossa, é o tempo todo, né? Falando dos cristãos. 3 vezes a palavra cristão é mencionada na palavra do Senhor. Poucas vezes. A primeira vez foi em Antioquia,
em Atos 11:26, quando os cristãos ali foram chamados do grupo de cristãos. Os discípulos, pela primeira vez, são chamados de cristãos. Está lá. Existe também uma outra passagem em Atos 26 e 28, quando Agripa se dirige a Paulo e ele vai dizer de uma forma pejorativa: por pouco você me convence a me tornar um cristão. E aqui em Pedro, nesse versículo que nós acabamos de ler, foram poucas as vezes que esse termo cristão, ele foi mencionado na palavra do Senhor. E Pedro está tentando dizer aqui, ele não quer saber quantas vezes foi mencionado, mas as vezes que foi mencionado era que o nome de Cristo era colocado em xeque. Quando sabiam que um cristão estava sendo preso, principalmente pelo imperador Nero, e o Eliel fala muito sobre isso, a maneira que os cristãos eram oprimidos, eram maltratados, morriam ali por amor a Cristo, quando eles sabiam que essa pessoa era um cristão, é um cristão, aperta mais, põe mais lenha na fogueira, amarra num poste, faz ele de tocha viva, joga para os leões, joga ele para passar por cima com os cavalos e com as carroças. Merecem sofrer da pior forma possível, se forem identificados como cristãos. Pedro sabia que aqueles cristãos talvez ainda não estavam num sofrimento iminente de serem decapitados, esquartejados, colocados no fogo, mas já estava começando uma revolta contra os cristãos. E eles já estavam começando a sofrer. E Pedro está dizendo, não se envergonhem por se posicionarem como os cristãos. Não se envergonhem. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Senhor, obrigado por o Senhor me salvar. Por mais que eu não mereço, por mais que eu não merecia receber o teu perdão, a tua salvação, o Senhor chegou até a minha vida e me transformou e pagou um preço caro por mim. E eu quero adiantar aqui para a gente não fugir muito do nosso tempo. Um outro ponto que Pedro deixa claro aqui, que os crentes também eles deveriam estar alegres por saberem que eles pertenciam a Cristo e que o juízo de Deus viria. E ele já tinha falado sobre isso. Olha, não tirem de mente, não tirem da visão de vocês, que o nosso Deus virá. E no verso 17 até o verso 19, ele vai falar sobre o julgamento, o juízo de Deus. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e começa por nós. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se com dificuldade que um justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Haverá um tempo em que Cristo irá de julgar toda a humanidade, toda a terra. Ninguém irá escapar do julgamento, do juízo do nosso Senhor e Salvador. E Pedro está dizendo que ele vai começar um julgamento pelos cristãos. E aqui não era a ideia de um julgamento, talvez a gente vai pensar, nossa, então, será que a gente começa a tentar colocar na balança? Aqui eu fiz umas coisinhas ruins, mas por outro lado, eu cheguei atrasado um pouquinho, mas deu para ajudar ali um pouquinho na guitarra, então ajudei. Mas aqui, rapaz, eu perdi um pouco a paciência, não foi muito bom, mas nossa, ali eu consegui ajudar um irmão, fui uma pessoa boa, eu ofertei. E às vezes a gente vai colocando na balança e fala assim, não, dentro do juízo de Deus, se vir, eu estou inocente. E não é essa a ideia que Pedro está colocando aqui, de nós colocarmos meritocracia em nós. Se vamos escapar do juízo de Deus é porque nós somos excelentes cristãos. Devemos ser, sim, para que esse nome que está perdendo o seu brilho, o seu valor,
volte a ser resgatado, a ter força. Cristãos, seguidores de Cristo, os transformados por Ele. Mas Ele está falando do julgamento para os cristãos que se baseia não em nós, mas no sacrifício de Cristo. O sangue de Cristo foi aquele que derramou numa cruz e nos justificou quando nós merecíamos ser condenados. No tribunal do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, a sentença era para ser assim: o Alerson, culpado. E é logo abaixo, e pode sentar, tem um rapaz que brinca, né? Pode sentar nessa cadeira pegando fogo aí, espero que você vai ser chamado. Essa deveria ser o resultado final, se Cristo não pagasse o preço por mim. O julgamento do cristão não se baseia naquilo que nós fizemos para merecermos a justificação, mas baseia no que Ele fez por mim. O Senhor Deus enviou um filho, um cordeiro, para derramar o seu sangue, e Ele pagou o preço que cabia a mim. Era para me ser condenado, mas eu fui inocentado por Cristo Jesus. Nós somos salvos da condenação pelo valor do sangue de Jesus derramado numa cruz. É isso que nos torna justos diante de Deus. Pelo contrário, mereceríamos a condenação eterna. Nós estaríamos recebendo a ira de Deus sobre as nossas vidas. Então Pedro vai dizer: se nós, que nós somos salvos, e isso não vem de nós, isso não foi um sacrifício de nós, isso não tem mérito nós, se nós somos salvos, porque Cristo morreu numa cruz, para pagar os pecados, o preço dos nossos pecados, imagine aqueles que não usufruem desse sacrifício, imagine aquelas pessoas que não receberam o perdão de pecados baseado na obra redentora de Cristo. O que será dessas pessoas? Então, aqui existe uma pergunta retórica, que já tem uma resposta, e você pode responder aí. Se nós que temos falhas, se nós que não temos, que não tínhamos esperança de sermos salvos, merecíamos ser condenados, mas o sacrifício vivo do nosso Senhor, o amor incondicional do nosso Deus, nos alcançou, nos perdoou, nos inocentou. Quem não recebe deste amor, deste perdão, o que será deles? Você já recebeu desse amor? Você tem essa plena convicção que numa cruz, o sangue derramado de Cristo, Ele remiu os seus pecados, e hoje você não vai ser mais culpado diante de Deus, mas inocente? O Espírito de Deus, Ele habita em você? Talvez a sua pergunta é: eu não sei te falar, tenho algumas dúvidas. Eu não queria que você saísse com dúvida. Eu queria que você saísse com a firme convicção que Cristo, Ele é o seu Salvador, Ele é o remidor, Ele é aquele que morreu numa cruz para perdoar as nossas ofensas, os nossos pecados. Custou caro demais. O pecado, ele tem um preço. Preço de sangue do nosso Salvador. E hoje você pode receber este perdão. Hoje você pode ser considerado inocente. Você pode ser salvo mediante a obra redentora de Cristo. Basta hoje você falar: Senhor, eu tenho ouvido e entendido que eu sou um pecador, e que o Senhor um dia irá de julgar o mundo e todas as pessoas e tudo que nele há. E eu tenho dúvidas sobre a minha salvação. Eu tenho dúvidas se eu sou realmente inocente, se quando o Senhor vir, eu vou ser culpado ou inocentado. Senhor, salva-me. Senhor, perdoa-me.
Senhor, me faça ser livre da ira vindoura de Deus. Senhor, justifica a mim. Me faça ser justo diante dos olhos de Deus. E o Senhor Deus, Ele pode te perdoar. Se você se arrepende, e se você entende que você ainda é um pecador, e que a condição que você está no tribunal de Deus te coloca como culpado, hoje essa situação ela pode ser mudada. Hoje essa situação ela pode ser convertida para inocentado. Mas eu não posso fazer isso por você. Eu não posso. Somente Cristo, através da obra dele, pode alcançar o seu coração e fazer você um inocente diante de Deus, diante de Cristo. Então o que você espera de mim, irmãos? O que eu faço? Se renda aos pés de Cristo. Se renda ao Senhor. Eu estava vendo uma reportagem de umas pessoas que foram pegas no ato do crime. E ele pôde dizer assim: seu policial ou sargento, eu não me lembro, eu sou culpado realmente. Eu estou rendido aqui. Pode me levar. A culpa é minha. Eu mereço toda a punição. Senhor, a culpa é minha. Eu mereço, Senhor. Mas tenha misericórdia. Se renda aos pés dele e suplique: Senhor, salva-me. Ele pode estar fazendo isso nesta noite. E eu queria então terminar, meus irmãos, trazendo algumas lembranças daquilo que nós falamos, de forma bem breve. Não estranhe quando os sofrimentos chegar até nós. Lembre-se que Deus está no controle da situação. Eu acho que você vai sempre lembrar da história do Elias, no controle do carro, sabendo muito bem o que ele estava fazendo. O nosso Deus sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele não vai mandar uma provação que nós não podemos suportar. Nós devemos aprender que, numa das matérias que eu estava estudando, sobre a área técnica a qual eu trabalho, ele diz: cada coisa que acontece de errado, cada luta, cada dificuldade, cada adversidade que chega, encare isso como um curso. Você aprendeu algo novo. O que você tem aprendido quando as provações ela têm chegado diante de você? Você entende que você está sendo purificado? Estão forjando em você o caráter de Cristo? O nosso Deus, o Espírito Santo dele, ele está te purificando, provando a nossa fé? Lembre-se disso. Provações virá. Não é nada de anormal. Acontece com todo mundo. Às vezes vai ser o pneu da bicicleta que fura, o raio que cai, a doença que chega, algumas perdas tristes, que nós ficamos em lutos e sofremos. Elas chegam e nos mostram onde a nossa fé está sustentada. Ah, Senhor, manda sofrimento. Não. Senhor, me ensine a te amar mais. Para quando se vier as provações, eu tenha condições de resistir, não abrindo mão do teu evangelho. Lembre-se também que você não deve se envergonhar de Cristo. Se posicione como um discípulo de Cristo, ou um cristão, alguém que foi alcançado e transformado pelo evangelho do Senhor. E ainda que isto custe, você ser zombado, excluído, sofrer, talvez, algum tipo de reprimenda, de injúria, por se posicionar como um servo do Senhor. Isso aqui eu não mexo. Mas isso que palhaçada. Não, eu sei em quem eu tenho crido, e a recompensa virá. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena a não se envergonhar e se posicionar. E que quando nós estivermos sofrendo, que não seja um sofrimento por coisas ruins. E lembre-se, às vezes não vai ser porque você matou, roubou, fez alguma coisa, mas talvez uma fofoquinha do gasto, da mentira, a maldicência. Que não seja sobre isso o seu sofrimento, mas que seja por causa do nome de Cristo.
que seja por Ele. E eu sei que, às vezes, falar assim, isso é muito fácil falar, né? Gente, é duro, nós sofremos. E é aí que nós devemos demonstrar aonde está sustentada as nossas vidas, aonde nós temos depositado a nossa fé. Coloquem a sua fé em Cristo, busquem estar mais próximo dEle. Não perca as esperanças, não deixe de olhar para a glória futura. O nosso Cristo virá, e Ele irá de julgar, e Ele vai separar aqueles que se dizem cristãos, mas estão andando na contramão daquilo que é o termo, o que representa os lavados e redimidos em Cristo. Não queira passar sobre as punições do nosso justo juiz. Ele irá julgar, Ele irá colocar no devido lugar a todos conforme os seus atos e as suas escolhas. Nada passará impune diante de Deus. E Ele virá. O nosso Cristo virá. E eu não gosto de trazer o evangelho do medo. Mas nós, a cada dia nós estamos vendo a volta iminente de Cristo. Guerras atrás de guerra. Mas antigamente tinha muitas guerras. E tem se intensificado cada vez mais, tem se aumentado cada vez mais. Guerras, rumores de guerras, sofrimentos, ataques a palavras do Senhor, tentando silenciar a voz da igreja, tentando atualizar as Escrituras. Calamidades acontecendo, vocês estão acompanhando? Juiz de Fora, coisas terríveis. Coisas que as pessoas falam, nunca vi furacão passar no litoral do Brasil, daquela forma, destruindo uma cidade por completo. A natureza tem gritado, o nosso Deus está vindo. O Criador virá. Aquele que nos criou e que nos fez e que espera que a nossa vida glorifique a Ele. Ele virá. E como você está? Como você está? A dor, eu queria terminar com um pequeno verso que eu pude fazer. Viva hoje a luz do dia final. A dor ela é momentânea, a glória ela é eterna, o juízo virá, Cristo voltará. E você, como está? E você, como está? Que o Senhor Deus Ele nos fortifique. Que Ele nos dê força e ânimo para nós nos posicionarmos e até que Ele venha, você seja conhecido, não de forma pejorativa como um cristão, mas por aquele que preserva as boas palavras de Cristo, os princípios e o valor. Por amor a Cristo, nós sofremos, nós não abrimos mão. E se você ainda não tem Cristo como Salvador, hoje você pode ser inocentado. Cristo pode te tirar desse julgamento que te leva para o inferno, a dor eterna, o tormento eterno. Hoje pode ser o dia aceitável de Cristo em sua vida. Que você seja transformado. A nossa oração é essa, que Cristo Ele chegue até o seu coração e transforme a sua vida, te oferecendo perdão. Que o Senhor Deus Ele esteja a trabalhar em nossas vidas, a usar essa mensagem como um incentivo, um encorajamento, como Pedro usou para aqueles cristãos. Se um dia tivermos que sofrer por amor a Cristo, que nós não envergonhemos, que nós não entristecemos, que nós não fujamos, mas que nós continuamos persistentes no Evangelho de Cristo. Amém?